Boa, boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga. Esse é o episódio de número 23 da nova temporada do Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, agradecer aqui nossos colaboradores Eagle Baiuna, Mega Mus, Cabelo e Saúde, Andréa Guardiano e os aplicativos Rodas e Eventos e On Capoeira. Galera, meu convidado, ele mora longe, já rodou bastante esse mundo. Hoje ele está morando em Londres e é uma grande honra estar recebendo ele aqui. É o Mestre Ousado. Mestre, seja bem-vindo, mestre. Opa, Lunga, tudo bom, meu querido? Senhores espectadores, uma boa tarde aí no Brasil, acho boa noite, não sei que hora que é agora, mas estou aqui à sua disposição, meu querido. Beleza. Mestre, vem para a roda. Quem é Mestre Ousado? Olha, eu me chamo José Maria Cardoso da Costa, nascido em 1953, sou maranhense, sou do estado do Maranhão. A minha capoeira é toda paulista, pedi capoeira no estado de São Paulo, nos anos 70, e é isso aí. Legal. Vamos lá, mestre. Quando começou a capoeira, com quem começou e aonde, mestre? Sim, meus primeiros passos da capoeira eu comecei na Associação de Capoeira Abolição, do mestre Zé Pereira, que dava aula no clube da Volkswagen, e dava aula lá em Sapupemba. Eu comecei capoeira com ele nos anos 70, e ele parou um tempo, né? Quando eu era corda azul e amarelo, com o mestre Zé Pereira, ele parou de dar aula e ele mandou que nós estávamos em 4 alunos graduados, eu era corda azul e amarela na época, a gente continuasse com o parceiro de roda de capoeira dele, que era o mestre Valdenor. Aí eu acabei indo para Nova Luanda e treinei com o mestre Valdenor um período e me formei com ele. É isso. Legal. Mestre, quais são suas referências na capoeira, mestre? A minha referência à capoeira, rapaz, é interessante. Eu sou referência da minha época que eu comecei, né? Que eu tinha como Aberrê, Antônio Ambrosio, Silvestre, né? Limão, Nanato, né? Nanato em Memória, que era aluno do Silvestre, Zumbi, que era meu parceiro de roda, Pessoa, né? Miguel do Cativeiro. Essa rapaziada é a minha referência à capoeira, que era meu pessoal da época, que a gente se encontrava nas rodas, jogava. E para mim isso é uma referência para mim, daquele momento, né? Porque era a segunda geração da capoeira paulista. E cheguei me participar bastante entrosamento com essa rapaziada toda. Então, para mim, foi uma referência da capoeira paulista, para mim, em volta de mim. Legal. Mestre, fala pra gente qual foi o primeiro movimento que o senhor viu na capoeira assim que encantou o senhor? Rapaz, na verdade, quando eu vi a capoeira foi na parte da República, passei assim de relance e vi aquela coisa linda e tal. O primeiro movimento que eu fiquei abismado de ver foi quando eu vi o Miguel fazer uma armada com peão de mão, entendeu? Em seguida. Aí eu falei, porra, coisa linda de ver isso aí, entendeu? Legal. Mestre, vamos lá. E as rodas boas aí que o senhor viveu em São Paulo? Cara, foi muito bom. A geração da capoeira paulista daquele momento era muito legal, porque a rapaziada era uma capoeira boa, dura e sempre perdeu o caminho da capoeira. A gente terminava as rodas com jogo duro, sentava todo mundo, fazia o relato do que aconteceu. Pô, você tá treinando bastante, porra, tá duro, né? Não sei o quê. Mesmo tendo alguns episódios na roda, mas ficava na roda de capoeira. A gente ia tomar nossa cerveja, conversar e nada de comentar o que aconteceu na roda. Não tinha esse negócio de falar, pô, isso e aquilo, bababá, acabou, acabou. Era só outra roda para comentar o outro momento. Não tinha esse negócio dessa maneira de ficar, olha, o cara bateu, apanhou. Não, acabou a roda, acabou a capoeira. Era isso. Se encerrava tudo ali dentro da roda mesmo, né? Exatamente, Que bacana. Mestre, vamos lá. O senhor viveu muitos anos aí trabalhando com a capoeira em São Paulo, mas o senhor tomou um outro rumo na vida do senhor, né? O senhor partiu para Londres. Conta pra gente esse processo. Sim, eu trabalhei com a capoeira dos anos 80 até 90, aí no ABC Paulista, São Bernardo, onde eu formei o mestre marcial, mestre Calando, que está nos Estados Unidos, moço, uma galera, né? Sabiá, Risadinha. Tinha uma galera aí que foi formado meu, uns se tornaram mestre, outros pararam, mas foi um trabalho de resistência de 10 anos,
Aí nos anos 80, de 80 até 88, eu fiquei trabalhando. Em 88 eu vim para Londres. Alguns motivos eu voltei para o Brasil. Aí no anos 90, eu retornei para Londres com o grupo de Capoeira Brasil Ginga Show, que eu montei esse grupo para a gente vir trabalhar no Reino Unido, o governo britânico, né? Fazer o Festival de Verão Covent Garden. O grupo trabalhou, algumas coisas aconteceram no período, a galera voltou e ficou eu mais duas pessoas do grupo em Londres, e eu topei o desafio de desenvolver um trabalho em Londres, né? Por exemplo, até o Morão ficou 2 anos aqui também tentando, mas não aguentou, voltou. E eu fiquei. Falei, eu vou encarar esse frio, vou ver o que é que eu faço. E graças a Deus foi um momento muito difícil no começo, mas depois de um período deu tudo certo e a capoeira vingou em Londres. Fiquei aqui 12 anos, 8 meses, onde realizei vários eventos, grandes de teatro, muito bacana, divulgando a capoeira. E graças a Deus foi com sucesso o trabalho aqui em Londres. E como foi a aceitação do povo aí em Londres? Mas o capoeira até no momento, né, ainda não está nem 3% da comunidade não sabe o que é capoeira no Reino Unido ainda. Porque na época que eu estava aqui, eu fazia evento, né, em 2 anos, por causa da dificuldade. E o que acontece? Eu botava capoeira em teatro e fazia show dentro do batizado para divulgar capoeira para a comunidade da capoeira. Uhum. Não. Hoje em dia eu não faço evento para o capoeirista, eu fazia para a comunidade de capoeira. Botava no teatro, cobrava ingresso, lotava o teatro. Inclusive vai sair um vídeo agora meu aí, com o teatro lotado de gente, eu fazendo capoeira, divulgando capoeira para a comunidade, né? E isso percussão legal, porque dentro daquele teatro ali com 1.500 pessoas, sempre 10 ou 15 buscava capoeira, tá entendendo? Uhum. E aí foi acontecendo o trabalho desenvolvendo em Londres. E o que eu quero dizer com isso é que hoje em dia eu vejo o cara fazer evento de capoeira para o capoeirista, Uhum. né? Ele faz um evento, só vem a comunidade da capoeira. Então, quem precisa de saber da capoeira é quem não é o capoeirista, tá entendendo? Sem divulgar para quem não faz a capoeira, né? Exatamente. Então, a minha ideia era divulgar a capoeira para quem não era capoeirista. Então, por isso que eu fazia o batizado, incluindo show, uma série de coisas para trazer público para assistir, para divulgar a capoeira. Então, eu fiz isso por um período de 12 anos, 8 meses aqui em Londres. Né? O senhor levou muita gente, né, do Brasil para rodar aí, né? Pô, eu trazia o pessoal para participar do meu evento, a Europa toda participava sempre aqui do meu evento, né? Dando suporte, trazia como o Leopoldina, o Mestre Marcial e outros mais que vêm no meu evento do Brasil. E naquele momento tinha uma galera muito boa de capoeira aqui na Europa, tem até hoje, né? Que a capoeira veio com uma boa referência para a Europa. Então, como o Miltinho, do Poço de Minas, participou do meu evento, o Raio, Boca de Peixe, Joel, Requeijão, uma galera, Sorriso, Samara, a galera da Europa vinha nos meus eventos, legal, para dar uma força no meu trabalho. Então eu só tenho a agradecer essa comunidade da Europa que vinha dar o suporte para mim em Londres, do meu trabalho, muito legal. Bacana. E depois, num tempo, o senhor partiu para Singapura, né? E como foi essa viagem para Singapura? É uma história legal sair de Singapura. O Mestre Barrão é o meu camarada. Então eu dei workshop lá no Axé Capoeira no começo, quando ele começou lá no Canadá, em Vancouver. No segundo ano que ele estava lá, eu fui lá no evento dele, eu dei um workshop lá no Axé Capoeira e tal. Fiquei muito amigo de Barrão, que a gente era amigo, mas ali o laço ficou muito mais forte. Aí ele ia para a Austrália, o cara convidou ele para dar um curso de capoeira na Austrália, para participar do evento. Aí o cara perguntou, pô, mestre, você conhece mais um cara aí e tal? Aí o Barrão falou, pô, tem um ousado em Londres, o cara é um cara parceiro legal, tu vai gostar e tal. Então ele me introduziu o Val Boa Morte lá na Austrália. E o Val me ligou, me convidando para participar do evento dele na Austrália, em Sydney. Em Melbourne, e depois o outro evento, no outro fim de semana, em Sydney. Então era duas coisas ao mesmo tempo. Então
E eu fui para lá participar do evento e lá conheci um cara de Singapura e ele falou, ó, me viu lá dando aula e jogando e tal, e me fez uma proposta, eu não queria desenvolver alguma coisa em Singapura. Ele fez um convite para fazer um workshop lá. Aí eu fui, cara, dando um workshop lá em Singapura, pô, cheguei lá, vi aquele tropical, calorzão, havaiana no pé, tudo à vontade. Pô, eu falei, pô, isso aqui é muito legal. Um país muito bacana, realmente, Singapura é ficou na minha memória. E bem organizado, eu falei, pô, a lei muito diretamente, isso que eu falei, é tudo que eu gosto. Aí eu fiquei, aí eu topei, dei um workshop em Singapura e voltei para Londres. Aí o pessoal me fez a proposta, ô mestre, você não acha de vir morar aqui e dar aula pra gente aqui? Aí, no momento que ele falou isso, eu falei, eu pensei duas vezes. Aí acabei fazendo, não estava muito legal em Londres, mas estava cansado daqui. Aí fui para Singapura. Aí o problema não é ir para Singapura, o problema era legalizar a capoeira em Singapura. Porque naquele momento, quem controlava as artes marciais de Singapura, dá o nome do departamento MACU, que era o departamento da polícia. Uhum. Quem desse aula de qualquer artes marciais sem a carta da polícia, era prisão. Olha. Porque Singapura teve aquele problema de gangue, das artes marciais, muita coisa, muito problema social. Aí o departamento da polícia controlava realmente as artes marciais de Singapura. E para mim dizer que capoeira era artes marciais, e sem a polícia dar carta, eu não conseguia abrir associação, e sem associação eu não tinha documento para trabalhar em Singapura. Nossa. Isso eu viajei de Londres a Singapura 2 anos, até legalizar a capoeira oficialmente no país. E a associação se tornou um órgão oficial do governo. Então o senhor foi o primeiro em Singapura. Na verdade, eu sou o primeiro em Singapura e o meu grupo é o primeiro do Sudeste Asiático, porque antes de ir para Singapura, um aluno meu aqui de Londres, que era até da Bahia, não era não, que hoje faço jiu-jitsu, essas coisas e tal, é o lagartista, ele estava trabalhando comigo. E ele foi antes para lá para a Malásia para dar aula, mas não aguentou a pressão da cultura malê, né, muçulmano. Uhum. Ficou lá 6 meses e não aguentou, veio embora. Então ele é o primeiro, na verdade, antes de mim, no Sudeste da Ásia, da aula de capoeira. Isso nos anos 94, 93, por aí. Eu só fui em 2002. Então, foi muito legal porque o trabalho, depois que a polícia aceitou a minha proposta, foi só alegria. Registrei a associação, peguei meu documento e mudei para Singapura. E isso foi 20 anos de trabalho em Singapura. Pô, que bacana. E como foi assim a aceitação do povo? Olha, lá foi mais fácil, Dunga, porque é um país pequeno, é um país de 4 milhões de habitantes, né, uma ilha. Então é o povo local mesmo que fazia capoeira. E eu tinha um aluno que me ajudou bastante a trabalhar nesse aspecto, que era o meu presidente. Eles conseguiu fazer projeto para botar capoeira nas escolas e nas universidades. Olha. Então eu botei capoeira nas escolas, primeiro e segundo grau, e todas as universidades de Singapura eu dei aula de capoeira. E nas escolas, primeiro e segundo grau, e fazendo introdução de capoeira nas escolas. Isso era muito legal, porque não era esse negócio de dar uma aulinha, 10 centavos. Quem pagava para mim era o próprio governo de Singapura, né? Entendeu? Que bacana. O Ministério da Educação é que pagava o meu trabalho nas escolas. Então era muito legal, foi muito bom. Realizei vários eventos em Singapura, onde levei muitos países para participar dos meus eventos, como a Carolina Soares participou do meu evento, Antônio Matéria. Eu fazia a Semana Cultural em Singapura, uma vez no ano. Então, com isso, eu envolvia capoeira, música, maculelê, era frevo. Eu fazia uma coisa assim, nesse aspecto. E tudo patrocinado pelo governo? Não. Os eventos, não. O governo, não. O governo pagava o meu trabalho... Nas faculdades só? Nas escolas. Faculdade que pagava os alunos. Tá. O meu trabalho de escola, quem pagava era o Ministério da Educação, entendeu? Uhum. Entendi. Agora, a universidade que pagava os alunos, entendeu?
Era isso. Entendi. Mas eu tive patrocinador de uma grande empresa lá, que é a Cap Corporation, que bancou meu projeto por 15 anos. Nossa, que bacana. Então ela dava uma verba para me fazer a Semana Cultural. Isso por 15 anos foi realizado esse evento de Singapura. Muito legal. Pô, que bacana. E quando o senhor levou muita gente, ninguém quis ficar pro lado de lá, não? Ah, não, aí tem outras coisas no meio, né? Aí vem, né? Não, a galera que eu levei, todo mundo tinha seus trabalhos aqui da Europa, tal, todo mundo e tal. Por exemplo, o Morão participou do meu evento uns 2, 3 anos em Singapura, né? Eu levei, desculpa, eu levei do Brasil um rapaz que trabalhava comigo, que era o Silvio Beribal, que chegou a falecer lá em Bali, na Indonésia. Foi lá, quando chegou lá para trabalhar comigo, mudou de ideia e fez o trabalho dele. Uhum. Aí depois eu levei outro rapaz também, antes dele, que está hoje lá em Singapura, que eu deixei o trabalho na mão dele e fui para o Brasil para resolver algumas coisas de saúde e família. Uhum. E tá lá, ele está lá com o trabalho. Esse trabalho quem está com ele, esse trabalho que está na mão dele lá, né? Não está comigo mais. Entendeu? Ele mudou de ideia, fez algumas coisas diferenciadas, mas está tudo certo. Para mim não tem problema nenhum. Legal. Mestre, como o senhor vê essa nova geração na capoeira, mestre? Excelente, né, Dunga? Geração nova está vindo com outra pegada, né? Uma capoeira diferenciada, né? Com muita movimentação, né? Uhum. Que é legal para a capoeira, porque vai atrair outro tipo de público, né? Interessado, né, nos outros aspectos, né? Mas eu vejo uma capoeira muito diferente. Né? Porque naquela época a capoeira não tinha essa tanta cobracia dentro da capoeira, tá entendendo? Uhum. Não tinha isso. Era salto mortal, extrovado, peão de mão, relógio, e isso dentro do jogo, né? Tá entendendo? Uhum. Legal. Mas hoje eu vejo que a capoeira, no momento, é outra pegada, é outro tipo de. Como é que eu posso falar? De pegada, vai falar nesse termo. Porque o público da capoeira no momento é muita gente jovem na capoeira, com muita explosão, né? Meio buscando os escutas. Eu só espero que essa rapaziada mais jovem pense um pouco na saúde, né? Entendeu? Porque que eu vejo aí esse desafio de centro de gravidade, essas coisas, eu fico pensando no futuro dessa rapaziada, né? Quando ficar mais velho, mais cansado do lado muscular, o que é que ele pode passar por esse processo. Porque eu fiz menos acrobacia, né? Hoje eu estou com os ombros, joelho, tudo daquele jeito, né? Então, imagine, trabalhei muitas articulações, mas não cheguei a trabalhar o tanto que essa rapaziada, nova geração, está trabalhando. Então, eu vejo isso para o futuro, né? Da capoeira, né? Então, mas é legal. Tá, e como o senhor falou aí, o senhor fez grandes eventos, o senhor foi um desbravador, né? Um pioneiro aí em Singapura. E qual o conselho que o senhor pode dar assim para essa nova geração que tem a vontade de ganhar o mundo assim? O senhor acha que tem o caminho que tem que seguir para estar fazendo esse caminho aí? Legal. Esse é um ponto, Gunga, que eu falo no meu livro. Né? Já fiz o livro Ciência, As Asas do Mestre e tal. Trabalhei esse documentário, esse livro, junto com o Dr. Luiz Renato. Ficou um livro legal. Que eu comento no livro exatamente esse relato. Eu acho, na minha opinião, que antes de você sair do Brasil para trabalhar com capoeira, dependendo do país que você for, você tem que saber um pouco um básico da língua local, da cultura, se formar um pouco mais da cultura, aprender um pouco o idioma antes de ir, se preparar bem a respeito disso, porque já é difícil, indo já com esse tipo de informação, falando um pouco de inglês, ou alemão, ou francês, espanhol, não sei, depende da área que o cara vai, ele vai sofrer menos. E se ele vier sem falar nada, ele vai sofrer muito. Tá entendendo? Entendi. Então, primeiro tem que fazer um trabalho preparatório para sair fora do Brasil. O mercado tem bastante, mas o cara tem que vir mais preparado para isso. Entendeu? É para não sofrer por aí, né? Exatamente. Não, vai sofrer de qualquer maneira, mas vai sofrer
vai sofrer menos. O começo de começar um trabalho fora do Brasil é muito difícil. Mesmo já tendo capoeira no país, é difícil. Imagina um país que não tenha nada de capoeira ainda. É muito difícil. Eu, quando cheguei em Londres, não tinha. A capoeira não estava sério. Tinha a Silvia, que era uma aluna do mestre Sombra, que não era mestre na época ainda, que estava fazendo um trabalho aqui um tempo. O Nestor Capoeira passou aqui, fez um curso de maculinha numa universidade e foi embora. O Gato ficou aqui 6 meses e foi embora. Quer dizer, o Morão ficou 2 anos, não fez nada também, porque não deu certo, foi embora, né? Mas, assim, de ir para televisão, de ir para o jornal, revista, fazer evento, fazer a coisa acontecer, eu dei 12 anos e 8 meses com o meu couro segurar esse fio de Londres, tá entendendo? Mas valeu a pena, porque hoje eu acho que essa contribuição que eu fiz para a capoeira de Londres, naquele momento, eu acho que reflete hoje no trabalho da rapaziada que está aí hoje. Sim, o desbravador, né? É. Então, legal. Mestre, fala pra gente como o senhor está vendo essa nova geração de competição agora? Olha, para mim não é novidade a competição, não, porque a competição para mim começou em 74, né? A competição não é uma coisa nova, é uma coisa velha, né? Participei de campeonato paulista, brasileiro, tudo naquela época de 77, 78, 79 até 81, né? Já existe esse campeonato. Não pegou porque a comunidade não abraçou a ideia, né? Sempre boicotado para lá, isso, aquilo e tal. E hoje está vindo um campeonato com outro modo, né? Da capoeira nesse momento, essa capoeira contemporânea e tal. Que eu vejo que é legal, eu acho que é uma coisa maravilhosa com a capoeira, inclusive para o mundo internacional, com essa facilidade de mídia digital que nós temos hoje aqui, né, mestre? Então, acontece, tudo que acontece nas redes sociais, o mundo todo conhece o que está em volta da capoeira. Eu acho que tá vindo legal, eu acho que o modo é bacana, tem que mudar, melhorar muitas coisas ainda, que é começo, mas eu acho que uma pegada legal. Eu acho que é o caminho certo. A capoeira realmente buscar mais espaço ainda. Eu acredito nisso. Que bacana. Mestre, então fala pra gente qual é o ponto de vista do senhor dessa nova geração que está buscando o título de mestre muito rápido. Essa pergunta é seca mesmo. Olha, é complicado. Na minha visão a respeito disso, eu sempre tenho um reflexo do passado, né? Tá entendendo? Quando a capoeira não tinha essa numeração de mercado financeiro, quando a capoeira não oferecia finança para ninguém, todo mundo fazia capoeira porque gostava, mas não tinha visão, não tinha mercado financeiro. Ele trabalhava, dava aula, naquela pegada, tudo. A capoeira não prometia nada de cara viver de capoeira naquele período, né? Então, o que acontece? Eu vejo aí muitas coisas contraditórias, né? De segurar o cara 20 anos, 30 anos, para o cara ser mestre capoeira, não, porque o menino é novo, porque isso, porque o menino é isso e aquilo. Cara, é muito delicado, porque tem muita gente que fala isso, mas essa galera que fala se formaram jovens de capoeira. Entendeu? Tudo bem que era outro tempo, mas a capoeira não mudou, não é a mesma coisa, não mudou nada, tá entendeu? Agora, eu acho que no momento que um homem ele tem um perfil de um caráter, uma personalidade digno de viver na sociedade como cidadão, como homem, certo? Ele pode ser um grande capoeirista, certo? Agora, se ele quer ser mestre muito jovem, né? Aí já não é muito a minha pegada de dizer que está certo ou que está errado. Mas no momento que ele tem um trabalho, tem a responsabilidade, o aluno dele está sendo desenvolvido, está tendo todo um trabalho em volta do que ele está fazendo, com responsabilidade, eu acho que não precisa andar de bengala para ser mestre, não, entendeu, mestre? Entendi. Agora tem que ter consciência do que está em volta dele, do que ele está fazendo, o trabalho que ele está desenvolvendo. Que ele representa, né? Entendeu? Então aí tem cara, honestamente, se eu falo, tem cara jovem, assim, jovem no modo de eu entender assim, o cara que tem o que 25 anos de capoeira, ele começou jovem, com 10 anos, ele tem 45,
45 anos de idade, mas tem 20 e poucos anos de capoeira, daria para ele fazer um bocado de universidade no meio disso aí, mas na capoeira ele tem que ficar de bengala para pegar uma graduação de mestre, eu acho que também não está certo. Está entendendo? Se o cara desenvolve um trabalho, tem responsabilidade, sabe formar opinião, e é digno de fazer um trabalho honesto, eu acho que ele pode ser mestre. Não precisa ter 70 anos de idade, não, entendeu? Isso é a minha opinião. Senão não consegue nem jogar, né? É isso. Então, eu acho que não é por aí, entendeu? Essa é a minha visão, entendeu? Mas não estou nada contra a ideologia dos mestres, que acho que tem que segurar o cara muitos anos, 40, 50 anos para dar o grau de mestre. Então, isso aí é trabalho de cada um, entendeu? Legal. Entendeu? Mas não é a minha opinião, a minha visão é a respeito disso, né? Mas não estou dizendo que está errado o modo que o nego está pensando, não. É minha opinião, entendeu? Mestre, fala pra gente qual o conselho do mestre do senhor que ele passou pro senhor, que o senhor usa ele até hoje, que possa deixar isso para a nova geração, mestre. Eu tive um mestre capoeira, que é o Zé Pereira, naquele momento, ele sempre se preocupava de ver a gente bem, né? Né? Pela capoeira que ele ensinava muito dura, né? Eu achava que era até demais, mas eu gostava daquilo, né? Era meu perfil. Mas ele sempre falava uma coisa: Osado, pense na sua vida. Pense que você vai ficar velho, vai ficar cansado, você tem que se organizar em todos os sentidos. Você, quando tiver uma idade, você ter uma vida mais saudável e também mais equilibrada a situação, em todo sentido, emocional, né, financeira. Tenta trabalhar, tenta, se um dia se voltar lá para a capoeira, mas trabalha, faz isso, faz aquilo, volta a estudar, ou volta, sei lá, fazer alguma coisa e tal. Mas tenta fazer um equilíbrio para não ficar acreditando só na capoeira, uma hora a coisa não acontece do jeito que tem que acontecer, você cai em depressão e cai aí de qualquer maneira aí, sei lá, difícil, em situação difícil. Então, ele sempre teve essa visão de a gente. Ele parou de dar aula, às vezes ele me encontrava, às vezes, e parava assim: aí, Osado, como é que tá a vida? Como é que tá trabalhando? Como é que tá as coisas e tal? Isso aqui. Sempre uma preocupação de saber como é que a gente estava. Então, eu acho que a galera que está vindo para a capoeira, no meu ponto de vista, a galera tem que estudar, tem que, primeiro plano, se organizar nos estudos, continuar fazendo capoeira, mas estudando, até mesmo para ele lidar com a capoeira mesmo, que ele vai crescer com ela se ele quiser trabalhar com ela. Ele sabia administrar melhor o trabalho dele e sem depender de ficar pedindo favor para o outro, isso e aquilo, né? Não faz isso para mim, faz aquilo. Ele ter visão do que ele quer em volta da capoeira e com ele mesmo. Então, eu acho que é muito importante ele se organizar nesse aspecto, entendeu? Eu acho que o lado de estudar e trabalhar com capoeira ao mesmo tempo, eu acho que é o caminho mais certo, entendeu? Entendi. Então vamos lá, mestre. Na visão do senhor, o que é ser um mestre de capoeira? Olha, eu defino com isso mesmo, poucas palavras, entendeu? Não adianta você ter 1.000, não sei quantos alunos, ou adianta você ser o que for na capoeira, né? Brigador, jogador, sei lá, enfim, certo? Mas se você não for digno de viver na sociedade como um homem, de um caráter formado, personalidades, e digno de ser respeitado dentro da comunidade da capoeira e fora da capoeira como cidadão, eu acho que você não pode ser mestre de capoeira não, entendeu? Entendeu? Eu acho que isso aí, resumindo, é o que eu vejo que é preciso, entendeu? E a pessoa ser um grande mestre de capoeira quando ele não seja contraditório das palavras que ele, que ele diz, que ele fala, entendeu? É uma responsabilidade muito grande nesse aspecto, mas para mim o perfil é esse. Legal. Vamos lá, mestre.
Então, tá aí um recado do mestre, né? A visão do senhor para ser mestre. O que a capoeira representa na vida do senhor, mestre? Para mim, foi tudo na minha vida, né? O homem que eu sou hoje, eu devo tudo à minha mãe que me deu educação. Eu perto do meu pai era muito jovem. E a capoeira, que a capoeira também botou eu no caminho, numa visão social muito legal, né? Inclusive, onde eu comecei a trabalhar com capoeira, era um grupo de pessoas que todo mundo estudava, trabalhava, enfim. Então, aquela visão foi muito legal para mim, me achar no mundo, né? Que eu queria, né? Então, sempre tive boas amizades no mundo da capoeira. E então, com isso, eu cresci muito. E comecei a ter visão da capoeira também como negócio, né? Como trabalhar com capoeira, como se organizar, fazer coisa com qualidade, trabalho de evento com qualidade, sempre se preocupar de fazer um bom cartaz, um bom evento, alguma coisa. Sempre tive esse modo de trabalhar com capoeira, isso me ajudou muito a crescer comigo em termos de organizar minha vida também, entendeu? A capoeira, ela fez todo esse mercado em volta de mim, entendeu? Hoje, a capoeira me levou quase 70 países, tudo através da capoeira. Eu acho que se eu tivesse dinheiro, eu não ia ter tempo de fazer o que eu fiz, entendeu? Então, a capoeira fez tudo isso em volta de mim, então a capoeira para mim é tudo. Que bacana. Mestre, qual foi sua maior realização e qual o momento mais difícil que o senhor viveu dentro da capoeira? As realizações e o problema mais difícil? E o momento mais difícil aí. Rapaz, o problema mais difícil foi na época do Collor de Mello lá, que a minha academia, que eu tinha 9 dias, eu acho que teve uma aluna minha que treinou com você, a Rose. Sim, sim. Entendeu? Que ela foi a primeira aluna minha, mulher, né? Que eu dei até bolsa para ela e tal, e que ela carregava a academia nas costas. Todo evento de capoeira estava junto comigo, participando, organizando a capoeira junto comigo, na academia e tudo isso, aquilo e tal. E o momento mais difícil para mim foi quando eu tive que fechar a academia, porque eu não tive dinheiro para pagar aluguel, porque o dinheiro que eu tinha no banco ficou preso e depois aquele momento quebrou todo mundo, né? Aí eu tive que fechar a academia. Um trabalho que eu tinha, uma academia muito grande, perto da Faculdade da Feia, ali na Castelo Branco. Naquele momento, naquela época, tem uma academia de duas salas de 35 metros, dava quase 30 metros quadrados as duas, cada uma. Era em cima, assim, um prédio muito bacana. E muito bem organizada a academia para aquele momento. E quando eu tive que fechar a academia, eu perdi o chão, como muito difícil. Porque eu já vivia só de capoeira naquele momento, entendeu? Aí eu tive que mudar para uma sede bem pequenininha, voltar para a vila novamente, começar uma coisa bem lá embaixo de novo, entendeu? Ali foi um desafio. Aí eu tive que voltar a trabalhar de novo, fazer alguma coisa e tal. Foi por pouco tempo, que aí depois surgiu a oportunidade de viajar para Londres e tal. Então, foi um momento muito difícil. E o segundo momento mais difícil foi quando eu cheguei em Londres, cara, sem falar uma palavra em inglês, nada. E eu tive que trabalhar em obra para poder pagar o aluguel para dar aula, porque não tinha aluno, tá entendendo? E se não pagasse o aluguel, como é que eu ia ter aluno se não tinha local de dar aula? E como é que eu ia alugar sem ter aluno? Eu tive que trabalhar para poder pagar sala, para poder pegar aluno. E era uma academia de dança aqui no centro de Londres, então aí alertou muito rápido eu pegar 10, 15 alunos, aí já pagava o aluguel, isso e aquilo. Então, depois que eu fui para a televisão em Londres, aí eu comecei a viver só de capoeira, realmente. Maravilha, que bacana. E a maior realização do senhor dentro da capoeira? Cara, foi realizar esses eventos em Londres, né? Formar meus alunos, né? Que eu tenho formado aí, como você conhece o mestre Marcial, ele é formado meu. O mestre Calano está nos Estados Unidos, que é formado meu. A galera aí do ABC Paulista, que tem um pessoal ainda por aí trabalhando com capoeira, é aluno meu, que eu também me sinto realizado com isso. E em nível internacional foi Singapura, cara. O que eu realizei em Singapura em termos de introduzir a capoeira para a comunidade, saber que eu fui aceito,
como, sei lá, uma pessoa assim, apresentava a cultura brasileira no país. Fiz todos os canais de televisão em Singapura, todas as revistas, jornal, realizei vários eventos. É, muito bacana, né? Fiz aquele programa Discovery, que foi um programa assim financeiro, foi o maior, assim, como é que eu posso falar? Financeiramente, um contrato que eu tive, né? Quando eu fiz esse Uhum. trabalho da televisão, né? Que me pagaram muito bem, foi muito legal. E me senti muito realizado em Singapura com a capoeira, entendeu? Muito realizado mesmo. Fiz uma coisa que realmente que fazer, entendeu? Uhum. Que Lógico bacana. que não foi do jeito que eu quis, porque as coisas mudou, mas tudo que foi feito foi feito com muito amor e também com muito sucesso. Graças a Deus foi muito legal. Me senti muito realizado. Legal. Bom, Mestre, e hoje, quando o senhor escuta um berimbau, mestre, a sensação que o senhor tem ainda dentro da capoeira, como é que ela... olha, quando eu chego numa boa roda que tem bons, para mim não é só o berimbau, é quando você vê alguns capoeiristas bons de capoeira. Dentro da capoeira, Uhum. né? Não é dentro do mundo da cobrar, que jogar cunhação no ar, não. Aquele cara que tem uma ginga bacana, umas quebradas legal, pergunta e resposta, aquela capoeira bacana mesmo. Ali, que o berimbau tá ali naquela pegada legal. Ali dá vontade de voltar a ter 20 anos. Se eu pudesse comprar 20 anos do tempo, eu compraria. Não pode. Você não pode comprar 20 anos do tempo, né? Já passou, mas dá uma sensação muito legal. E eu fico muito feliz de ver. A capoeira é bem apresentada, cara. Tem muita gente boa na capoeira fazendo um trabalho muito legal. E eu ainda estou jogando um pouquinho, mas não é mais a mesma pegada, porque as lesões é muito ruim. Inclusive, eu toquei em Londres para fazer uma cirurgia, né? E o tempo passou, né? Eu Uhum. estou com 72 anos, né? Não, mas tá aí, firme e forte na Entendeu? capoeira. 72 anos não é mais 27 anos, né? Mas o tempo, ele passa para todos nós, né? Então é Uhum. isso. Mas legal, eu me sinto muito bem. Gosto de jogar capoeira ainda, entendeu? Uhum. Gosto. Mas não tomar na pegada e dizer assim, pô, ficar fora do Brasil para dar aula de capoeira, não. Eu quero fazer um trabalho de capoeira, mas dentro do Brasil com criança, entendeu? Fazer caçar um interior bem pequenininho, uma colônia de qualquer coisa, E devolver pra coisa bem. capoeira, né? Eu quero viver ali para capoeira, não quero nem cobrar de aluno, de Uhum. criança. Eu quero só dar aula para ver aquela molecada desenvolver, eu contribuir do que o que a capoeira deu para mim, graças a Deus, eu quero contribuir para a capoeira nesse aspecto. De que eu conseguir tirar uns 10 crianças do meu projeto que eu estou querendo desenvolver, e essas 10 crianças, elas viajar, né, com capoeira, tanto no Brasil como fora internacionalmente, se eu conseguir botar 4 ou 5 fora do Brasil para trabalhar com capoeira para ele, não para mim, eu Uhum. já fico muito feliz. É É, isso. na verdade, seria até a próxima pergunta agora, que qual, se tem alguma coisa que o senhor não realizou e tem a vontade de realizar. Acho que seria isso praticamente, né? Não, isso aí é uma realização minha, né, de contribuir, né, que eu nasci numa Uhum. colônia de pescadores no Maranhão, muito pequena e tal, e se Deus me ajudar, eu gostaria de desenvolver algum trabalho social para a comunidade, entendeu? É isso. Mas sem visar financeiramente, só mesmo de amor, entendeu? Por amor. Que bacana. E graças a Deus, isso eu acho que vai dar para fazer. É Mestre, isso. deixa uma mensagem para a capoeira. Eu quero a capoeira, a mensagem para a capoeira, eu quero dizer que ela tem que continuar do jeito que está indo, na pegada, mais tolerância, né? Uhum. Na capoeira, eu acho que é importante, né? As pessoas da capoeirista precisam ter mais tolerância, ter mais é, coletividade, né? Mais humano, né? Uhum. Ser parceiro do capoeirista daquela como era antes, né? 6 meses você vê o cara, quando via, era alegria no coração de jogar uma capoeira, mesmo que fosse uma capoeira pegada, mas era legal de se encontrar, entendeu? Então, acho que hoje
As pessoas estão muito... não me pega, não me toca, acontece alguma coisinha, muita coisinha. Eu acho que tem que ser mais coletividade, né? Mais irmandade, mais tolerância para a capoeira ficar mais legal, mais do que está, entendeu? É isso, meu filho. Que bacana. Mestre, em primeiro lugar, parabenizar o senhor pelo que o senhor fez, representou a capoeira aqui no Brasil e fora do Brasil. Agradecer o senhor por tudo isso, que o senhor é merecedor de estar onde o senhor está, né? Obrigado. Eu acho que nós que trabalhamos com capoeira, o mestre Duncan, a capoeira leva a gente para vários caminhos, né? Uhum. Altas direções, isso e aquilo. Eu acho que todos nós, eu tive uma sorte de ter uma oportunidade, de pegar essa oportunidade, abraçar e segurar, de, mesmo abraçar assim, porra, daqui é meu caminho e esse caminho não posso largar. E eu abracei isso. Então eu acho que a comunidade, qualquer mestre capoeira que tiver uma oportunidade legal, ele abraça com carinho e acredito que só tem que dar certo. Não tem outra vez. É Legal. isso. Mestre, mais uma vez, obrigado. Mestre Ousado fez e vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.